Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, onde nós vamos fazer uma análise sobre os resultados do Banco do Brasil, que ao longo do ano de 2021 apresentou um lucro líquido, sendo que esse lucro líquido é um lucro líquido ajustado de 21 bilhões de reais. Seria um bom banco para investimento? Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, ou que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, se entender, deixe o seu like, do contrário também é importante para nós. Tem um espaço para o seu comentário, para a sua pergunta, e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado no canal. E para produzir esse vídeo, eu me utilizei da teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2021, da análise de desempenho do quarto trimestre de 2021, no seu sumário de resultado, e, como a gente tem feito regularmente, das demonstrações contábeis, uma vez que os dados que estão no site ou em algumas outras plataformas não têm correspondido com os dados que a gente tem visto dentro das demonstrações contábeis em alguns detalhes. Então isso aqui nos passa um pouco mais de confiança e nos dá mais precisão na hora de comentar sobre determinada companhia. E como havia falado no início do vídeo e também durante a apresentação, observe que o lucro líquido ajustado, e é importante que preste atenção neste item aqui do ajustado, ele foi considerado um lucro recorde de 21 bilhões, tendo um crescimento aqui de 51,4% quando confrontado com o ano de 2020. Quanto ao crédito, em linhas gerais, observe que a carteira de crédito do Banrisul fechou em 874 bilhões, um crescimento de 17,8%, quando comparado com dezembro de 2020, o fechamento do ano de 2020. O índice de inadimplência superior a 90 dias do Banco do Brasil de 1,75%. E aqui é interessante, ele é bem baixo, e principalmente porque justamente o banco tem utilizado uma plataforma inteligente, com inteligência artificial e analíticos, para que considere a condição do cliente na hora de fazer o empréstimo, que ele seja dentro do maior espectro de segurança possível. Conforme a gente viu no Banco do Brasil Day, que nós mostramos também aqui no canal, você pode voltar aí nos vídeos e encontrar essa apresentação. O índice de cobertura aqui do banco, veja que ele está em 325%. Enquanto que o índice de inadimplência do banco é de 1,75%, note que todo o restante do sistema financeiro, excluindo o Banco do Brasil, ele é de 2,30%. Então é um índice bastante confortável frente às demais instituições, frente aos seus demais pares. Enquanto aqui a cobertura do banco é de 325%, observe que o sistema financeiro nacional é de 247%, 248%, então o banco está numa condição muito confortável, tanto na escolha dos seus clientes para fins de concessão de crédito, assim como naquilo que é cobertura para quando houver alguma indisponibilidade de pagamento por conta desses clientes. E na parte relativa a crédito, especial ao agronegócio, a gente pode observar aqui que o Banco do Brasil ele tem um market share de 54%. Quando se trata de pessoas físicas, 59%. E observe que a carteira tem um recorde de empréstimos, 248 bilhões. Só para a gente ter uma comparação, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que nós vamos colocar aqui na nossa tela final, ele tem em torno de 47 bilhões. Então, o Banco do Brasil é em torno de 6 vezes o valor do que é emprestado pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Se nós olharmos apenas para o destaque, houve uma superação dos valores de empréstimos em 34% frente ao fechamento do ano de 2020. Outro dado interessante é como o Banco do Brasil, desde dezembro de 2020, vem estando cada vez mais presente nos municípios do Brasil, agora estando presente em 96,8% dos municípios brasileiros. E também tem a aposta do Banco do Brasil no público jovem, tendo totalizado mais de 1 milhão de clientes em 2001, ou seja, com um crescimento de 70% em relação ao ano de 2020. E vamos dar agora uma olhada geral no resultado de fechamento do quarto trimestre de 2021. Então, repisando o que já foi dito anteriormente, o lucro líquido ajustado do banco de 21 bilhões, um crescimento de 51,4%, e o retorno sobre patrimônio líquido aqui
muito interessante, retorno sobre patrimônio líquido de 15,8%, um dado que nós vamos colocar na nossa planilha final. A carteira de crédito, conforme nós vimos, totalizou 875 bilhões, crescimento de 17%, e o índice de inadimplência superior a 90 dias de 1,75%. Olhando aqui para as dinâmicas de despesas, o que interessa para nós aqui neste caso específico, observe aqui, ó, receitas de prestação de serviço, 2,24%, sendo que a despesa administrativa totalizou 1,4%. Já o índice de eficiência do banco em 35,6%, para mim o segundo melhor índice de eficiência do Brasil. Ou seja, esse índice quanto menor melhor, porque é aquilo que a gente já sabe, né? É o quanto a gente precisa de recursos para poder gerar as receitas do banco. O índice de capital próprio do banco, 11,9%, que é da onde parte para o índice Basileia. Depois nós pegamos ainda o que tem de nível 2 e vamos totalizar com algum outro ajuste que o banco coloca para fechar o índice Basileia, que é o quanto do banco representa nos seus empréstimos que é feito, o quanto vem da captação e o quanto é próprio do banco. Interessante em relação ao lucro líquido ajustado, enquanto ele tinha fechado em 13,9% em 2020, ele voa a 21 bilhões em 2021, com um crescimento aqui de 51,4%. E também refresando o que nós já havíamos falado anteriormente com relação à qualidade do crédito, observe que a inadimplência de 15 a 90 dias em 1,53%, ao passo que a inadimplência, conforme nós vimos acima de 90 dias, de 1,75%, e veja que essa linha mais escura representa o Banco do Brasil, e a linha mais clara, aqui em cinza, claro, representa o índice do Sistema Financeiro Nacional, ou seja, os demais pares, 2,30%. Então está bem abaixo aqui o Banco do Brasil. Da mesma forma, com uma cobertura aqui de 325%, ao passo que o Sistema Financeiro 2,47%, ou seja, o Banco do Brasil está bem acima quando se trata de índice de cobertura. Com relação às provisões para créditos com liquidação duvidosa, ou seja, aqueles que podem não ser pagos, veja que o banco ele tinha em 2020 em torno de 22 bilhões, indo para 13,1, ou seja, uma redução aqui de 40,2% nas suas provisões, o que é bastante interessante. Observe que o risco de crédito ele caiu 20%, ao passo que a recuperação de créditos, aqueles que não pagaram, mas que se está atrás para que acabem pagando, teve um crescimento aqui de 2,6%. Outro aspecto interessante que o banco nos traz é justamente na sua dinâmica de receitas e despesas. Veja que houve o crescimento da receita de prestação de serviço, ou seja, aquilo que o banco taxa por aquilo que ele faz. Então, mesmo com advento do PIX, o que retirou ali aquelas cobranças de TED, de DOC, entre outros, o banco ainda teve um crescimento aqui de 2,2% frente ao ano de 2020. Ao passo que, se você olhar aqui para as despesas administrativas, observe que ela teve um crescimento só de 1,4%, na medida que a gente precisa considerar que houve esses índices inflacionários mais asseverados no país. E apesar de tudo isso, um dos fatores que mais impacta nas despesas é justamente a questão de pessoal. Nesse quesito, o banco passou aqui de 20 bilhões com despesas pessoais, aqui está em bilhões, vamos reparar, para 20,2, um crescimento aí bastante tímido. Na formação do índice de Basileia, observe que aqui onde está marcado com o contorno em amarelo, o índice de capital próprio do banco ele é de 11,94 e aquele capital de nível 1 faz com que o banco vá para 15,16 de índice Basileia, sendo que aqui, se acrescentarmos o nível 2, o índice de Basileia estaria em 17,76. Mas nós trabalhamos sempre com até o nível 1, 15,16. Com relação ainda ao índice de capital próprio, note que ele vem de 13,17 aqui, e aqui nós estamos nos reportando a setembro de 2021 para 11,94 agora em dezembro de 2021. O que ocorre aqui é que o que mais gerou impacto sobre ele foi justamente os ajustes prudenciais, marcação ao mercado e a questão do atuarial. O que teve o impacto que manteve ele foi o lucro líquido. E agora, olhando para o guidance, que ele acaba nos gerando uma estimativa para os nossos projetos.
aliás, para as nossas projeções, tanto de lucro líquido, assim como de proventos que o banco possa vir a pagar. Mas aqui é importante que esse aqui é o finalizado, então observe que no lucro líquido ele ficou na cabeça aqui do que foi previsto, isso que ele foi revisado ali em setembro, foi para 21 bilhões. Lembrando que esse é o ajustado. Observe que na carteira de crédito o banco superou com muita folga, porque tinha previsto entre 14 e 16. E sendo que os destaques estão aonde? Negócios de varejo e aqui no crédito rural. As receitas de prestação de serviço, como a gente disse, 2,2, superando também o guidance do banco, e as despesas administrativas ficando dentro do previsto aí entre menos 1,5 a 1,5. E agora o guidance da companhia, naquele que eu acho mais importante para o investidor, que é justamente nas projeções corporativas para o exercício então, que está vindo. Observe, o lucro líquido do banco ajustado agora ele passa de 23 bilhões para 26 bilhões. Então isso aqui é o guidance do banco. A gente vai trabalhar com uma margem mais conservadora para isso aqui, como vocês verão. A carteira de crédito com crescimento entre 8% e 12%. Interessante esse crescimento. Aqui apostando fortemente nas pessoas físicas, então aqui são os consignados, e no agronegócio entre 10% e 14%. A receita de prestação entre 4% e 8%. Aqui um crescimento considerável, eu vou me surpreender se o banco chegar nesses patamares. Por outro lado, a despesa administrativa também em crescimento é bastante interessante. Na PCLD, que é a provisão para aqueles créditos com liquidação duvidosa, nenhuma novidade, continua o mesmo do exercício passado. E agora nós passamos a dar uma olhada nas demonstrações contábeis para que a gente possa coletar as informações aqui que realmente nos interessam para fazer a composição do nosso estudo do ponto de vista contábil do banco. Também vamos utilizar, conforme eu disse, aquelas demonstrações resumidas. Pois bem, então trazendo os dados para essa nossa planilha que a gente mais ou menos deu uma padronizada nela, observe que a gente então computou dados desde 2017 até 2021. Observe que o lucro líquido do banco em 2017 ele era de 1 bilhão de 147, as receitas líquidas do banco de 147 bilhões. Deixa eu só ajustar aqui para botar algo que fique mais claro para você. Então, em 2017, 147 bilhões. Já em 2021, veja a queda da receita para 130 bilhões. Isso significa que nós tivemos um crescimento médio composto ano a ano, então de aproximadamente 3% por ano, desde 2017, ou seja, receitas do banco caindo. No entanto, observe que o lucro líquido do banco ele foi de 17,2 bilhões para 19 bilhões e meio. E aqui, porque se você verificar no início do vídeo, a gente falou que o lucro líquido ajustado é de 21 bilhões. Esse aqui não é o lucro líquido ajustado, esse aqui é o lucro líquido do banco. Ou seja, aqui não estão sendo considerados aqueles fatores não recorrentes que fizeram o banco ir para 21. Então, tirados esses fatores não recorrentes, o banco, na verdade, teve esse lucro líquido de 19 bilhões e meio. E vamos ver como é que nós estamos fazendo a nossa projeção para o exercício de 2021. E você que acompanha o canal, então depois que foi feita a revisão do guidance, nós fizemos uma projeção de 18 bilhões e meio. Então fechou em 19 bilhões e meio. Nós entendíamos que não chegaria lá no seu lucro líquido antes de ser ajustado nos 21. Então a gente ficou de forma conservadora, a gente veio falando tudo isso ao longo de 2021. Então, para 19 bilhões e meio, ele está compatível com a nossa previsão e nos traz um alento para a forma como a gente vem aplicando o método para fins de fazer as nossas projeções. Um bom café. E agora, contemplando os demais dados, veja que o banco ele acabou distribuindo para chegar nos R$ 2,27 que ele distribuiu ao longo de 2021. Então ele teve aqui a oportunidade para o seu número de ações de ter um total distribuído de 6.493, onde a gente previa em torno ali perto dos 7, então está bastante compatível. Só que, claro, evidentemente que isso aqui fez com que o seu payout fosse reduzido, porque a gente considerava sempre o payout de 40%, ele ficou nos 33,17, sendo que na média ele tem estado com 35,96, que é o que nós vamos trabalhar com as nossas
projeções. O patrimônio líquido do banco, veja, 134 bilhões. Então, se nós considerarmos a divisão desse valor pelo número de ações que o banco possui, que são 2,8 bilhões aproximadamente, então ele tem um valor patrimonial por ação de 46,84. Então agora a gente consegue ver o preço da ação e o quanto ela se distancia desse valor patrimonial. Da mesma forma, o lucro líquido por ação, ou seja, não considerando o payout, ou seja, o total distribuído do lucro líquido por ação de 6,83. Com isso, a gente tem que o preço da ação, que hoje iria em R$ 35,89, hoje é dia 22 de 2 de 2022. Observe que, neste caso específico, o nosso preço pelo valor patrimonial por ação é 0,77 e o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 5,25. Nós já vamos comentar sobre isso quando nós formos fazer o nosso planilhamento. E o lado positivo disso tudo é que a gente já tem o planilhamento, então, para os crescimentos possíveis, tanto para a receita líquida, o lucro líquido e os proventos pagos pelo banco. Com isso, nós temos uma estimativa aqui de receita para o exercício de 2022 em 126 bilhões. Note que o nosso lucro líquido ele fica em 21.996, perto de 22, e o banco está prevendo entre 23 e 26, ou seja, a nossa posição é muito mais conservadora diante do que o Banco do Brasil vem demonstrando ao longo dos últimos 5 anos. Com isso, existe a possibilidade do pagamento de proventos no exercício de 2022, considerando esse payout de R$ 35,96 de R$ 2,76, então, que é o que a gente pode estimar para o exercício de 2022. E agora tudo que nós apuramos então nesse estudo nós podemos trazer para a nossa tabela comparativa, onde você pode ver aqui os dados do Banco do Brasil e pode comparar com dois bancos que eu acho bastante interessante a comparação, o Santander, que está numa condição ótima em termos de gestão, em termos de proventos, em termos de preço da ação, e também o Banrisul, que é uma das preferências do pessoal que acompanha aqui o canal. Então, o retorno sobre o patrimônio líquido em 15,38, o retorno sobre o total de ativos médio em 0,98, veja que ele é abaixo de Banrisul e de Santander, aqui algo que a gente precisa olhar, não uma coisa extrapolada, mas como ele está abaixo de 1, e o índice de eficiência muito próximo aqui do Santander, 35,6, o Santander é o melhor de todos, 35,3, e veja como é ruim o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. O índice Basileia, 17,76, mas a gente considera sempre os 15 para fins dos nossos estudos. E agora vamos olhar para os nossos indicadores, principalmente porque a gente tem a oportunidade de dar uma explicação. Note que o PL do Banco do Brasil 5,25, ou seja, se você investir no Banco do Brasil, você tem a perspectiva de retorno em torno de 5 anos e 4 meses. Já o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,77, ou seja, abaixo de 1, indicando, como a gente já explicou várias vezes aqui no canal, a possibilidade de que esteja barato o preço da ação, além do que também o dimensionamento do risco, quanto abaixo de 1, ou seja, o seu risco é muito próximo do zero para investimentos no Banco do Brasil. Olhando para os últimos 12 meses, o dividend yield do Banco do Brasil, 6,42, pelo menos está dentro da nossa margem, ele é o mais baixo aqui dos dois, se você quiser fazer o comparativo, e ele tem o payout aqui, conforme a gente elencou, o payout médio de 35,96. E agora, olhando para o passado em termos de pagamento de proventos, observe que o Banco do Brasil, em média, de 2017 a 2021, pagou em média R$ 1,75. Com isso, o seu preço teto em 29,18. O preço teto é quando nós pegamos os dividendos pagos e dividimos por 6%, porque 6% é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós adquirimos uma determinada ação. E eu farei um vídeo ainda essa semana sobre preço teto e por que nós escolhemos esse percentual de 6% sobre o valor investido. E aí eu vou dar toda a descrição, inclusive como você pode calcular de forma mais ajustada e por que a gente chega nesse valor. No entanto, se você for observar, note que o preço teto projetado, conforme nós mostramos na nossa planilha, é 2,76. Para esse 2,76 dividido por 6%, nós teríamos um preço teto aqui de R$ 46. Atualmente, o banco está cotado em 35,84. E com o total dos resultados apurados, agora você tem plenas condições de avaliar se deve ou não ser colocados na carteira. Lembrando que o banco deve pagar agora
proventos muito significativos em março de 2022, portanto, a gente entende essa subida da ação, que já esteve cotada lá perto de R$ 28,5, agora subindo a R$ 35,84, no entanto, abaixo do nosso preço teto projetado. Esse foi então o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. O resumão daquela planilha vai estar lá no nosso Instagram, mh.investir, onde você vai poder então fazer a contemplação com mais calma sobre esses valores. Se você gostou do vídeo, seu like é muito importante para nós, o contrário também nos interessa. Se é novo no canal, se já circulou pelo canal, considere a sua inscrição. Comentários, perguntas são importantes para conduzir o conteúdo e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado no canal. Um grande abraço!